Ei moçada, nesse momento eu vou trabalhar com vocês uma situação típica de forças no movimento circular. Eu estou falando sobre o globo da morte. Geralmente esta é uma apresentação circense, onde você tem lá aqui um enorme globo de metal gradeado, onde dentro dele há um motoqueiro, em muitas situações vários motoqueiros, movimentando-se dentro deste globo da morte. E aqui eu estou interessado, já que os corpos vão descrever uma trajetória circular dentro desse globo, naturalmente, em analisar as forças que atuam sobre este corpo, sobre esse motoqueiro, em cada uma dessas três posições. E depois eu vou fazer uma discussão sobre o cálculo da velocidade mínima que esse motoqueiro tem que ter para chegar aqui no topo do globo da morte e não despencar. Então eu não sei desenhar um motoqueiro sobre um globo da morte, então eu representei esse motoqueiro por essa bolinha aqui. E eu estou interessado em primeiramente identificar as forças que atuam sobre esse motoqueiro em cada uma dessas três posições. Quando ele está na parte mais baixa, nessa posição intermediária e nesta posição mais alta. Eu tenho também o interesse de montar a equação da força centrípeta para cada uma destas três posições. Primeiramente, todo corpo que possui massa possui uma força conhecida como força-peso. Nesta posição mais baixa, nós vamos ter, portanto, uma força-peso sendo aplicada sobre o motoqueiro, que, repito, está sendo representado por essa bolinha. E como esse motoqueiro está pressionando o leito do globo da morte para baixo, sobre ele atuará uma força de reação, que é a chamada força normal, em sentido oposto, ou seja, para cima. Nessa situação eu tenho interesse de montar a equação da força centrípeta para a gente ver que forças realmente compõem a força centrípeta. E para isso a gente tem que lembrar que a concepção de força centrípeta é a soma de todas as forças que atuam na direção radial. A direção radial é aquela que une o centro da trajetória à posição da partícula. Este é o centro da trajetória, esta é a direção que une o centro da trajetória à posição do motoqueiro. As duas forças que eu identifiquei, a normal e a força-peso, atuam nessa direção. Mas somente a força normal aponta para o centro da trajetória. É por isso que ela vai entrar no lugar da força centrípeta como sendo uma força positiva. E a força-peso, por não apontar no meio para o centro da trajetória, essa força-peso vai ser negativa. Como não há mais nenhuma força sendo aplicada sobre essa partícula na direção radial, eu escrevo a dinâmica do movimento circular nessa posição mais baixa desta maneira aí. A mesma coisa eu vou fazer nesta posição intermediária. Nessa posição intermediária, a força-peso continua apontando verticalmente para baixo, só que agora, como essa partícula, esse motoqueiro na verdade, está nessa posição, ele vai pressionar o leito do globo da morte para lá quando ele passar por essa posição intermediária. Empurrando o leito do globo da morte para lá, a força normal reagirá em sentido oposto, ou seja, ela vai ser aplicada nesta direção e sentido. Agora percebam que nesta outra ocasião, eu vou escrever a equação da força centrípeta aqui embaixo. A força centrípeta é igual a massa vezes a velocidade ao quadrado dividida pelo raio. Lembrando que no lugar de Fc, eu coloco a única força, nesse caso, que atua na direção radial. Por que eu digo que é a única força? Porque a direção radial mudou, já que o motoqueiro está numa posição diferente. A direção radial é a direção que une o centro da trajetória à posição do corpo. Eis a direção radial, e das duas forças, somente a força normal atua nesta direção radial. Então é por isso que no lugar de Fc, eu coloco apenas a normal e igualo a m vezes v ao quadrado dividido pelo raio. Aí está. Esta é a dinâmica do movimento circular para essa posição intermediária. Quando o motoqueiro chegar lá em cima, a força-peso, óbvio, continua apontando verticalmente para baixo,
Só que agora a normal de novo vai mudar de direção e sentido. Simplesmente porque quando o motoqueiro chegar nessa posição mais alta, ele vai chegar lá no topo do globo da morte e vai empurrar o leito para cima. À medida que ele vai se movimentando, ele vai empurrar o leito do globo da morte para cima, indicando que a força normal reagirá em sentido contrário, ou seja, para baixo. Aqui eu também tenho interesse de montar a equação da força centrípeta e nesta nova posição, a direção radial é a direção que une o centro da trajetória à posição da partícula. De novo, força, peso e normal atuam nesta direção radial que é representada por essa linha pontilhada. E agora, como as duas forças, normal e peso, apontam para o centro, as duas vão entrar no lugar da força centrípeta. Normal e peso entrarão no lugar da força centrípeta e as duas serão positivas pelo fato delas apontarem para o centro da trajetória circular. Aí está a equação da dinâmica do movimento circular para esta posição mais alta. Agora, a gente vai raciocinar da seguinte maneira. Você sabe que se esse motoqueiro começar a reduzir a sua velocidade, ele corre o risco de chegar lá no topo do globo da morte e não conseguir completar a volta, chegar lá em cima e despencar. Isso significa que esse motoqueiro tem que chegar no topo do globo da morte com uma certa velocidade mínima. Então, esta velocidade mínima eu estou interessado em calcular exatamente agora. A gente vai ver como é que a gente calcula a velocidade mínima que esse motoqueiro tem que ter para chegar no topo do globo da morte e não cair. Cálculo da velocidade mínima, lá em cima. Então, o que acontece é que esse cálculo da velocidade mínima vai ser feito da seguinte maneira. Como eu estou interessado em determinar a velocidade mínima que ele tem que chegar aqui em cima para não cair, eu vou utilizar a equação da força centrípeta que foi escrita para aquela posição mais alta, que é essa aqui. Normal mais peso igual a m vezes v ao quadrado dividido pelo raio. Então, esta é a equação da dinâmica do movimento circular, das forças do movimento circular, quando essa partícula está nessa posição mais alta. E agora que vem a grande sacada. Para calcular essa velocidade mínima, eu vou ter que fazer uma certa consideração. Vejam só, se esse motoqueiro for acelerando a sua moto, e ele vai aumentando a sua velocidade, à medida que ele chega lá em cima, ele vai empurrando o topo do globo da morte com uma força cada vez maior. Isso implicará em uma normal sobre ele cada vez maior. E o raciocínio oposto também é verdadeiro. Se ele for reduzindo a sua velocidade, ele vai comprimindo o topo do globo da morte com uma força cada vez menor. Aí a força normal vai diminuindo cada vez mais à medida que ele diminui a velocidade e vai chegar numa situação limite em que ele vai chegar lá em cima e as rodas vão estar tocando o topo do globo da morte, mas as rodas não vão estar comprimindo ele. É nesse momento em que existe o contato entre as rodas e o topo do globo, mas não existe a compressão sobre o topo do globo da morte, que a força normal vai ser igual a zero. Esta vai ser a condição satisfeita para que a gente consiga calcular o valor da velocidade mínima. A velocidade mínima vai ser calculada de tal maneira que a gente vai imaginar que o topo do globo da morte que as rodas da moto vão estar em contato com o topo do globo da morte, mas não vão estar comprimindo. Se há o toque, mas não há compressão, não existe a força normal. A força normal é igual a zero. Esta é a condição que a gente impõe para calcular o valor desta velocidade mínima. Desta expressão aqui, sem a normal, sobrou à direita do sinal de igualdade o peso, que é calculado como massa vezes a gravidade. Isso é igual a massa velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Posso simplificar estes dois m's e vou apenas reescrever esta equação sem os tarecos que eu cortei. Como o objetivo é calcular a velocidade,
Eu vou isolar o V de velocidade nessa expressão, escrevendo que a velocidade vai ser dada pelo produto de G por R. Só peguei o G, o R que estava dividindo e passei por outro lado da equação multiplicando. Daqui eu tiro que a velocidade vai ser igual a raiz quadrada de G vezes R. Aqui a gente chega numa situação muito interessante, porque para calcular essa velocidade mínima, eu preciso apenas extrair a raiz quadrada do produto de G por R. Vocês estão percebendo que aqui não aparece nenhum m de massa? Isso significa que a massa do conjunto motoqueiro, motocicleta, não influencia no cálculo da velocidade mínima. Significa que se eu botar uma pulga para dirigir essa moto e botar o Faustão dos velhos tempos para dirigir essa moto, a velocidade mínima vai ser absolutamente a mesma. Porque a massa não influencia na velocidade mínima, o que influencia é apenas o tamanho do globo da morte, é o raio dele. Então eu vou dar um exemplo para vocês. Se eu tiver um raio, um globo da morte com raio de 3,6 metros, a velocidade mínima é a raiz quadrada de G, que é 10, vezes o raio, que é de 3,6. Isso aqui é raiz quadrada de 36, que dá 6 metros por segundo. Para vocês terem uma noção um pouco mais concreta desse resultado, eu vou multiplicar esse número por 3,6. A velocidade vai ser igual a 21,6. Essa multiplicação por 3,6 foi justamente para transformar a velocidade para quilômetros por hora. Então aqui vocês podem perceber que 21,6 é uma velocidade para padrões de motocicleta relativamente baixa. E veja aqui, um globo da morte de raio 3,6 metros é um globo da morte de um diâmetro, isto é, de altura 7,2 metros. É um globo da morte com um tamanho compatível com estes globos da morte comuns destas atrações circenses, como eu já mencionei. Então, num globo da morte de 7 metros de altura, o cara tem que passar com uma velocidade de, no mínimo, aproximadamente 21 km por hora. Vejam que é uma velocidade perfeitamente alcançável, tendo em vista que motocicletas ultrapassam velocidades bem maiores do que essas. Mas essa coisa que eu gostaria de chamar a atenção de vocês. A velocidade mínima não depende da massa do conjunto, depende exclusivamente do raio, já que para dentro do planeta Terra a aceleração da gravidade apresenta valores razoavelmente constantes. Apenas o raio é que vem a influenciar no valor desta velocidade mínima. Espero ter ajudado vocês quanto à análise das forças que atuam sobre um corpo que descreve uma trajetória circular. E aí, à medida que as videoaulas vão passando, a gente vai trabalhando mais com essa área da física que é muito cobrada em vestibular.